meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos dois exercícios sobre momento de inércia. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar? Então a gente vai analisar momento de inércia para partículas e depois momento de inércia para corpos maciços, né? O que significa corpos maciços, né? Que a gente vai analisar onde há uma densidade constante ali, né? Que a gente tem um corpo ali rígido. Então, é importante que a gente saiba. E aí, quando a gente fala de momento de inércia de partícula, a gente está imaginando, né, várias partículazinhas ali. E é importante a gente lembrar, se você não viu, tem lá no Instagram, tem um resuminho sobre momento de inércia. Então dá uma olhadinha lá, a gente já trabalhou momento de inércia tanto para partículas como para corpo maciço. Então assim, dá uma olhadinha lá. E aí a gente viu que quando eu falo de momento de inércia, eu tenho que falar do quê? Eu tenho que falar em relação a que eixo eu estou calculando esse momento de inércia. Eu simplesmente, né, se eu simplesmente dizer, o momento de inércia é tanto, mas em relação a qual eixo? Porque a gente viu que o momento de inércia está muito ligado à rotação. Então, a gente está imaginando o quê? Tá rotacionando em relação a qual eixo? Isso é muito, muito importante. E aí a gente viu que para partícula, o momento de inércia, ele nada mais é que um somatório, opa, esse somatório ficou muito feio. Ele nada mais é que o somatório da massa vezes a distância ao quadrado dessa partícula até o eixo que a gente está calculando ali em relação ao eixo que a gente está analisando de rotação. Então, esse R aqui é a distância perpendicular da partícula até o quê? Esse eixo que eu estou analisando. Então, é importante que eu entenda isso. E quando eu estou falando de partícula, eu estou imaginando um corpo como sendo uma partícula, um outro corpo sendo uma partícula, que é o que a gente tem aqui embaixo, nesse desenho aqui. E aí, a gente vai calcular esse primeiro, esse aqui mais tarde. Então, quando a gente fala... Deixa eu descer mais um pouquinho esse aqui. Então, quando a gente fala de momento de inércia, né, de uma partícula, a gente primeiro precisa dizer em relação a qual eixo, ok? Quando a gente diz em relação a qual eixo, a gente precisa calcular, certo? Aí a gente consegue calcular. Então, vamos lá. Olha, aqui na figura a gente tem dois eixos. A gente tem o eixo 2, que passa pelo centro dos discos B e C, e temos também o eixo 1, que atravessa o disco A perpendicular ao plano do desenho. Então, aqui a gente vai calcular o momento de inércia tanto em relação ao eixo 1 quanto em relação ao eixo 2, e ele é diferente um do outro. Por quê? Porque a gente vai analisar as partículas, né, as distâncias, né, das partículas em relação aos eixos para cada caso. Então, a gente vai começar com o momento de inércia em relação ao eixo 1, ou seja, em relação ao eixo que atravessa o disco A. Se você olhar, a partícula A, ela não tem nenhuma distância em relação ao eixo, porque o eixo passa ali por aquela partícula. Quem vai ter distância aqui vai ser a massa vai ser a partícula B e a partícula C. E aí a gente viu que momento de inércia de partículas é o somatório, né, de MI RI ao quadrado. Quando a gente coloca isso, né, esse I significa que a gente pode ter, né, várias partículas. Aqui nesse caso a gente tem duas, então como é que ficaria? Ficaria MB vezes RB ao quadrado mais MC vezes RC ao quadrado. Então, o momento de inércia 1, ele vai ser a massa de B, que ele está dando 0,10, vezes a distância de B em relação ao eixo A, né? A distância
perpendicular ao eixo A, ao eixo, né, na verdade o eixo 1, né, que atravessa o disco A. E aí a gente tá vendo que é 0,5, então esse cara daqui vai ser 0,5 ao quadrado, mais a massa de B, que é 0,20, a distância, que é 0,4 ao quadrado. E aí, quando a gente faz esse cálculozinho, eu vou fazer aqui rapidinho na calculadora, 0,5 ao quadrado vezes 0,10, isso aqui, pera lá, ao quadrado, mais 0,1, mais 0,4 ao quadrado, vezes 0,5, e que ele não foi, pera lá, 5 ao quadrado, mais, vou fazer passo a passo aqui, que tem hora que a calculadora, e ela não quer ir, acho que a bateria tá fraca. Deixa eu só certificar se os valores estão certos. Então, vezes 0,1, aqui é 0,25, né? Por isso que eu vi que isso aqui deu 0,35 eu A. Ok, isso aqui 0,025. Então, isso aqui mais 0,032. Esse momento de inércia aqui, então, o momento de inércia em relação ao corpo 1 vai ser o quê? 0,057 quilogramas metros por segundo ao quadrado, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso momento de inércia em relação ao eixo 1. Agora, a gente vai analisar o momento de inércia em relação ao eixo 2, que passa tanto na partícula B quanto na partícula C. Então, passa no centro de B e de C, certo? Então, neste caso, não existe distância entre a partícula B e o eixo, já que o eixo passa pela partícula B. Neste caso, a gente só tem o quê? A distância de A até esse eixo. E lembrando que é uma distância perpendicular, então seria 0,5 ou 0,4. Se você respondeu 0,4, você acertou, porque essa é a distância perpendicular a esse eixo que passa pelo centro, né? O eixo 2, que passa pelo centro B, né? O centro do disco B e de C. Certo? Então, vamos calcular. Esse aqui vou descer mais um pouquinho. Então, aqui a gente tem o momento de inércia em relação ao eixo 2, que vai ser igual ao somatório de MI, RI ao quadrado. Porém, a gente só vai ter um corpo ali em relação ao eixo 2, que vai ser o MA, RA ao quadrado, ok? Isso aqui vai dar o quê? Vamos ver, a massa de A, 0,30, 0,3 vezes 0,4 ao quadrado. Então, I2 vai ser o quê? 0,4 ao quadrado vezes 0,3, 0,048 quilogramas metro ao quadrado. Então, esse aqui vai ser o momento de inércia. Veja que há uma diferença de valores, né, entre o momento de inércia 1 e o momento de inércia 2. E aí, se você já viu lá o resuminho no Instagram, você sabe qual seria o eixo de maior facilidade para rotacionar esta figura aqui, né? Qual seria o eixo de maior facilidade? Né? A gente tem uma maior, ele já fala, né? Momento de inércia, né? E a gente lembra dessa palavra inércia como uma certa dificuldade, né? Então, quem tem ali, a gente consegue rotacionar melhor essa figura, né? Ali a gente conseguiria rotacionar melhor em relação ao eixo 2, ok? Porque a gente tem um menor momento de inércia, certo? Então, quando a gente tem partícula, a gente pega, primeira coisa, tô falando em relação a que eixo? Identificou o eixo que eu tô relacionando?
Ok, agora vamos ver partícula por partícula. Então, eu pego partícula tal, partícula tal, partícula tal, partícula tal e vou calculando ali em relação a esse eixo que eu escolhi, que eu quero rotacionar. Então, a gente já fez para o eixo 1, queríamos rotacionar em relação ao eixo 1, depois em relação ao eixo 2, certo? Agora, a gente vai falar de corpos maciços, né? Quando a gente fala de corpos maciços, a gente está falando de um corpo. Vou pegar até uma outra cor aqui. A gente está falando de um corpo que ele é, imagina um cilindro rígido, assim, deixa eu ver, é como se fosse um cilindro todo preenchido, ele tem, né, de metal, e ele tem a mesma densidade em todo ele. Então, a gente imagina um cilindro assim, e aí ele tá todo preenchido, ele é bem pesado, né, ele é de metal, assim, todo preenchido com massa. Então, imagina só você fazer o somatório de todas as partículazinhas ali daquele cilindro. Então, você pega uma partícula aqui, né? Imaginando que ele está rotacionando em relação ao eixo que passa pelo centro de massa dele. Então, você imagina, aí você pega uma partículazinha aqui. Imagina, um cilindro maciço, aí você pega assim... Você vai pegar de pedacinho em pedacinho bem pequenininho, infinitesimal. Quando você fala infinitesimal, você já tem que lembrar, né? Você vai pegar um quê? Você vai pegar um dm ali, né? Você vai pegar um pedacinho bem pequenininho, uma massa muito pequenininha ali. Então, você vai pegando de pouquinho em pouquinho, infinitesimal. E aí, você sabe que quando a gente está falando de somatório, vem a ideia para você. Lembra que eu já falei com vocês, já falei lá no Instagram até o porquê daquele símbolo, né? O símbolo da integral, ele é um S deformado, que significa soma, né? Então, a gente vai somar. Quando a gente fala de infinitesimal, a gente tem que pensar logo, né, ali na integração. Então, a gente vai somar coisas muito pequenininhas. Então, a gente integra tudo isso. A gente pega coisas muito pequenininhas e vai integrando uma a outra até formar algo maciço. E é isso que a gente faz quando a gente está falando de corpos maciços. A gente tem uma tabela que tem ali várias coisas, mas em alguns exercícios eles pedem para a gente calcular, né? Porque a gente não usa a tabela e para que a gente chegue naqueles valores através de cálculos matemáticos. É o que a gente vai fazer aqui hoje para um cilindro maciço. Inclusive, que foi uma dúvida de um aluno lá do Instagram. Então, a gente sabe que quando tiver corpos maciços, o momento de inércia ele vai ser calculado da seguinte forma. A gente vai ter o quê? A gente vai ter R ao quadrado dm. A gente vai integrar em relação ao quê? A pequenas massinhas ali daquele cilindro. E lembrando que esse cilindro ele vai ter uma densidade constante, então ali não existe uma parte de cima é mais densa, a parte de baixo é menos densa, existe menos partícula. Não, né? A hora que a gente está falando de essa densidade, ela é constante, é importante que fique claro isso. E aí, para calcular esse momento de inércia, a gente faz uma integral disso aqui. Aqui a gente somava uma massa vezes a distância ao quadrado. Aqui a gente tem essa distância ao quadrado, porém a massa, ela é infinitesimal e aí a gente integra, né, toda ela para ter um corpo maciço. Certo? Vamos para o exercício para ficar mais claro? Então, aqui, esse é um exercício que um aluno trouxe lá do Instagram, eu copiei a mensagem certinha que ele me mandou, só tirei um print e coloquei aqui. Ele falou, ai, me ajuda nesse exercício, eu não tô conseguindo, meu professor passou que falava, calcule o momento de inércia para um eixo passando perpendicular a um cilindro maciço de altura H e raio R. O eixo passa pelo centro de massa do cilindro. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um cilindro. Vou desenhar um cilindro aqui. Não sei se eu vou conseguir desenhar certinho. Porque não tem muito atrito nessa caneta. Ok, ficou mais ou menos. E aí, a gente tem o eixo que ele tá falando, olha, o eixo passa pelo centro de massa do cilindro. Então, ele passa aqui bem no centro. Esse é o eixo. Então, em relação a esse eixo aqui, que a gente quer rotacionar esse cilindro, certo? E aí ele fala o seguinte, olha, ele tá falando o seguinte, olha,
Calcule o momento de inércia para um eixo passando perpendicular a um cilindro maciço de altura H. Então, ele fala, olha, esse cilindro tem uma altura H e tem um raio de R, o raio R, ok? Eu vou chamar aqui até de Rzão. Tem um raio Rzão, certo? Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui, para entender de fato, para conseguir montar o raciocínio. A primeira coisa é, você sabe disso aqui. Então, você já sabe assim, quando falar, né, cilindro massivo ou cilindro maciço, ou um cilindro, né, de um corpo rígido e tal, você sabe que o momento de inércia vai ser a integral de R ao quadrado vezes o dm. Esse dm, ele é o quê? Ele é uma massa pequenininha, infinitesimal. E quando a gente vai calcular, a gente escreve esse dm em função da densidade. Lembra que eu falei agora há pouco que a densidade é constante? Então, em função dessa densidade constante e em função do volume, porque cada figura a gente pode calcular de esfera, a gente pode calcular de cilindro oco, a gente pode calcular de barra. E na barra a gente vai falar de densidade linear, mas não vamos falar disso agora, mas sei lá, de um disco, a gente leva em conta o volume. Então, se você lembra lá da sua aula de química de densidade, você sabe que ρ, né, densidade, é o quê? dm sobre dv, ok? Aqui eu tô trabalhando você viu, óbvio, em massa sobre volume, mas aqui eu tô trabalhando com infinitesimal, então eu tô imaginando uma densidade de uma partícula infinitesimal. Então, se é uma densidade de uma partícula infinitesimal, é um dm sobre um dv, ok? Tô pegando sempre pequenininho, eu pego uma massa pequenininha sobre um volume pequenininho, ok? A gente sempre olha, né, ali muito pequenininho. Então, eu posso escrever o dm como sendo o quê? Rho, que é a densidade, vezes dv. Então, a gente vai substituir esse cara aqui nessa integral, ok? Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente vai escrever aqui o momento de inércia vai ser a integração de R ρ dv. O segundo passo, vou até colocar de outra cor. O segundo passo é encontrar este volume. Como é que a gente escreve esse volume? Esse talvez seja a segunda parte, eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, entender dm, que é igual a ρ dv, eu acho que o aluno já faz, assim, já consegue visualizar melhor, que eu pego o infinitesimal de massa, é a mesma coisa que eu pegar o ρ vezes o infinitesimal de volume. Esse ρ é a densidade, ok? Que a gente está imaginando que essa densidade ela é constante para todo o cilindro. E aí aqui a gente precisa entender quem vai variar e quem vai permanecer constante quando eu for calcular este volume. E aí eu quero que você preste bem atenção nessa etapa, tá? A gente vai variar sempre, quem vai variar, a constante que vai variar é sempre a constante que é perpendicular ao eixo. Você lembra que lá em cima, quando a gente fez para partículas, aquele r ao quadrado era sempre a distância perpendicular ao eixo? Aqui é a mesma coisa. Então, os limites de integração que a gente vai fazer aqui é em relação à distância perpendicular ao eixo. Aí eu vou te perguntar, a altura desse cilindro, ela vai mudar? Ela é uma distância que é perpendicular a esse eixo? Lembrando que esse eixo é o que está ali na figura em verde? O eixo do centro de massa? Não. Olha, se você pegar esse comprimento do círculo aqui, de cima deixa eu colocar de amarelo aqui só para vocês visualizarem agora. Esse comprimento aqui, ele muda? Não, ele não muda também, ele desce igual em todo o cilindro. Sabe quem que muda? E quem que é perpendicular a esse eixo do centro de massa? O R, o que tá em vermelho. Você concorda comigo? Se eu pego uma distância aqui, eu pego uma massinha bem pequenininha aqui, ó, um dm,
Ó, eu calculo a distância dele até o centro. Você concorda comigo que quem vai variando? Ah, se eu pegar uma massinha mais pequenininha, né? Mais pequenininha, foi ótima. Assassinei a língua portuguesa. Menor. Se eu pegar uma massa menor aqui, eu diminuo mais ainda. Mas se eu pego uma aqui, quase pertinho, né, da borda, é um outro valor de distância. Então, o que vai variar e que é perpendicular ao eixo do centro de massa é esse R. E aí é ele que vai dizer qual vai ser o nosso limite de integração. E aí veja que legal, porque lá no resumo que eu coloquei no Instagram, eu falei isso mesmo, eu escrevi lá assim, olha, quem, né, vai ditar pra gente os limites de integração vai ser o quê? A distância, né, ali que vai ser, qual vai ser a distância que vai variar, ok? E aí, como é que a gente vai escrever isso? Ok, Natana, eu vi que a altura não vai variar, que o comprimento desse, né, do disquinho ali também não vai variar, quem vai variar seria somente o R. Então, como é que vai ficar esse volume? Olha, você há de concordar comigo que esse volume vai ficar assim. O dV nada mais vai ser que o H, que continua constante, 2πr. Quem que é 2πr, Natana? É o comprimento desse cara daqui. O comprimento dessa argolinha não muda. O que muda é o raio aqui na o quê? Perpendicular ao eixo, né, do centro de massa. Então, isso aqui vai ser 2πr. Quem vai mudar, Natana? O dr. E aí, esse dr aqui vai mudar. Ele vai mudar de quanto? Olha, ele pode ser 0, que aqui vai estar em cima do eixo, ou ele vai variar de 0 até quanto, gente? Eu tô indo aqui de 0, que eu saio colado no eixo, até a borda. Aqui na borda vale quanto? R. Então, vai de 0 a R. Então, de 0 a R, esse cara daqui é o seu limite de integração. Então, esse vai ser o limite de integração desse drzinho pequenininho, entendeu? E aqui, deixa eu só colocar esse cara aqui de azul. Opa, não. Vou colocar esse cara aqui de azul para ficar, né, você entender que o H é em relação àquele H. Então, o que vai variar desse infinitesimal de volume é esse Rzinho, que é essa distância perpendicular ao eixo do centro de massa. Dado isso, fica fácil, porque vai ser simplesmente uma integral, né, de polinômio que você já sabe, né, que tem vídeo aqui no canal também. Então, vamos fazer, vamos só substituir. A parte mais difícil é olhar e ver esse volumezinho aqui e ver qual vai ser, né, qual incógnita vai variar ali, quem que vai variar em relação. Então, é por isso que é muito importante que você saiba em relação a qual eixo ele está rotacionando, porque daí você olha e fala, qual que é a distância perpendicular a esse eixo que vai variar, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai escrever o momento de inércia vai ser igual a R ao quadrado, ρ. E aí, no lugar do dV, nós vamos escrever o quê? Nós vamos escrever tudo isso aqui. Então, vai ser H, 2π, Rzão. E aqui, nesse caso, esse R aqui, como é a distância ali ao quadrado, ele pode vir como Rzão. Na verdade, ele é o Rzão, né? E aí, vai ser o quê? dr. E aqui, eu escrevi drzinho, mas é drzão, porque eu tô chamando os raios todos de maiúsculo, tá? Então, eu acabei. Quando você pode chamar tudo de minúsculo ou tudo de maiúsculo, não tem problema nenhum. Aqui, como eu chamei tudo de maiúsculo, eu vou substituir, ok? Então, aqui a gente vai tirar. Quem que é constante que pode sair da integração? O ρ, que é a densidade, que eu falei que a densidade é constante. O h, que permanece constante. E o 2π. Ah, Natana, você não vai tirar o r? Não posso tirar o R porque é em relação a ele que eu vou integrar. Combinado? Então, eu não posso tirar ele. O resto todo a gente vai tirar. Ok? Então, dado isso, vai ser o quê? A integral ρ h 2π, a integral de R ao cubo dr.
Olha, a integral de r ao cubo dr você sabe fazer. É só somar 1 ali no 3 e dividir por 3 mais 1. Então, esse cara daqui, integral de polinômio, não tem erro. É ρ, h, 2π, integral. Aqui a gente já vai resolver essa integral. Ah, vamos colocar os limites de integração, pelo amor de Deus. Vai ser de 0 até r. A gente discutiu tanto esse limite, quanto ele ia variar essa distância, né, perpendicular ao eixo ali do centro de massa. Então, de 0 a r. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar r a quarta sobre 4, variando de 0 até r. Ok? Quando a gente aplica esses limites de integração, a gente sempre faz final menos o inicial. Já que o inicial vai ser 0, vai dar só o final ali, que vai ser o quê? Momento de inércia igual a ρ, h, 2π, r a quarta sobre 4. Esse cara aqui dá para cancelar com esse, sobra 2, ok? Então, o nosso momento de inércia é ρ, h, π, r a quarta sobre 2. A gente poderia parar por aqui e esse seria o momento de inércia do cilindro. Porém, a gente normalmente escreve momento de inércia em função da massa, tá? Do objeto que a gente está calculando ali, do corpo maciço. Então, a gente vai rearranjar novamente. Então, a gente vai relembrar novamente o que é densidade. Densidade é massa, mzão, sobre volume. Então, massa vai ser densidade vezes o volume. E agora nós vamos escrever o volume do cilindro. E agora a gente leva, como a gente já integrou, a gente está levando em conta o volume maciço do cilindro, o volume total. A gente não está pegando um infinitesimal. E aí, como que seria o volume de um cilindro? Você sabe, área da base vezes a altura. Então, vai ser a área da circunferência vezes a altura. Como é que é a área da circunferência? Ah, Natana, é π r ao quadrado. Perfeito. Vezes a altura. Qual que é a altura desse cilindro? h. Então, vezes h. Perfeito. Então, isso aqui vai representar, vai ser igual ao quem? A massa. Eu quero pôr em função da massa. Então, olha só, eu tenho que ter ρ, π, h e r sobre 2. Eu vou rearranjar esse cara daqui de maneira que apareça esse cara daqui. É fácil. Então, vamos lá. Inércia vai ser igual ρ. Já que é uma multiplicação, eu posso pôr o π aqui na frente, posso pôr h para trás. É uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera, ok? Então, vai ser π. Olha, esse r ao quadrado, eu posso desmembrar como r sobre r ao quadrado vezes r ao quadrado? Claro. Então, vai ser r ao quadrado, o h pode vir aqui, e o que sobrou lá foi r ao quadrado sobre 2, ok? Olha, eu desmembrei só esse cara daqui, isso aqui nada mais é que r ao quadrado. Posso escrever assim, enfim, posso escrever de n maneiras, r ao quadrado sobre 4 não, sobre 2, ok? Eu posso escrever de várias maneiras. Então, aqui, esse cara daqui é quem, gente? Olha aqui para o lado, você vê que esse cara é equivalente à massa. E, normalmente, a gente escreve momento de inércia em relação à massa. Então, esse momento de inércia vai ser massa vezes r ao quadrado por 2. Lembrando que sobrou esse cara daqui, então, ele vem multiplicando aqui o m, ok? Então, isso aqui fica m r ao quadrado sobre 2. E esse é o momento de inércia de um cilindro, né, maciço ali, com o eixo passando, perpendicular, passando no centro de massa dele, certo? Se você olhar na tabela que eu disponibilizei para vocês e que tem em todos os livros, né, no Haller, no Moisés, no Tipler, enfim, todos os livros, você vai ver que tem lá uma tabelinha de figuras e vai ter lá um cilindro. E lá vai estar escrito este momento de inércia aqui, massa vezes raio ao quadrado sobre 2. Tem exercícios que ele pede para você usar
já pegar lá da tabela e usar. Quando você vai usar normalmente a relação, né, o teorema dos eixos paralelos, enfim, normalmente ele pede para você colher lá dessa tabela. Porém, existem exercícios que ele fala, não, eu quero que você calcule através da integração como é que é o momento de inércia. E nesse caso, você precisa tomar cuidado, especialmente em encontrar este DV, ver quem vai ser o cara que vai variar e encontrar os limites de integração ali dessa variação de distância perpendicular em relação ao eixo que está em relação ao eixo que a gente está usando para rotacionar, certo? Ó, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Não passo para frente sem ter dúvidas. É muito importante que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Que vocês compreendam de fato isso. E é isso. Se você gostou, deixa seu like. É muito importante para mim. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!